pessoal, aqui é a Ananda e hoje eu vou fazer um vídeo muito especial que é contando a minha trajetória para passar em medicina. Só que assim, vai ser um vídeo bem longo, então senta que lá vem história. Bom, primeiramente, desde o ensino fundamental, eu sempre fui uma menina que gostava muito de estudar e de entender realmente os conteúdos. Até o pessoal me zoava porque eu alugava os professores. Era praticamente, parecia que eles estavam dando aula particular para mim de tantas dúvidas que eu tinha. Quando eu cheguei no ensino médio, eu não tinha certeza do que eu queria. Eu só fui descobrir que eu queria medicina na metade do terceiro ano. Então, eu falei, não, então eu vou estudar como se eu quisesse medicina, porque se lá na frente eu realmente quiser medicina, eu já vou ter estudado o suficiente. 2015 foi o ano que eu fiz o ensino médio e foi um ano extremamente difícil para mim, porque excesso de estudo. Eu achava que para passar no vestibular era somente estudar, se matar de estudar, ainda mais se você quisesse medicina, né? Então, o que aconteceu? Esse ano eu fiquei extremamente doente, porque eu era uma pessoa que fazia exercício 7 dias por semana, eu fazia exercício todos os dias, eu fazia inglês, eu comia muito bem, eu saía muito com os meus amigos e no terceiro ano eu me fechei a isso. Eu parei de repente de fazer exercício, parei total. Eu não saía muito, eu ficava em casa final de semana estudando, me matando. E também eu parei de comer, eu esquecia de comer, literalmente. E isso foi me gerando problemas de refluxo, gastrite, muito sérios. Apesar de tudo isso, eu realmente consegui me dedicar ao extremo, né? Muito mais do que era esperado, do que eu conseguia, né? Eu consegui me superar nos estudos. Entretanto, a escola que eu estudei vacilou. Porque, apesar de ter profissionais muito bons, não tinha organização. Era uma escola extremamente desorganizada, tanto que, por exemplo, no final do ano, em História, que era uma matéria que eu tenho muita dificuldade, a gente só tinha visto com o professor mesmo até a Idade Moderna, e foi isso pro Enem. Então eu fiquei bastante decepcionada com essa escola. E aí, essa conjunção, né, de fatores, tanto a minha saúde quanto a questão do colégio, me prejudicou muito. E eu tinha decidido fazer medicina, né, nessa metade do terceiro. Nesse ano, eu só queria prestar o Enem, porque a faculdade que eu queria fazer era a UFO. E no final do ano, a UFO, o processo seletivo é o Enem. Na metade do ano é vestibular, mas no final é o Enem. Então, e no meio do ano eu até prestei o UFO e passei, só que eu prestei para engenharia, porque antes eu não sabia, na época da inscrição do vestibular, eu não sabia que eu queria medicina. Então eu prestei engenharia, passei, mas não fui. E aí, no final do ano, realmente era o Enem. Então, eu estava me preparando para o Enem. E eu sabia que meus pais eles não seriam capazes de pagar uma particular de medicina. Então, eu nem tinha intenção de prestar. No entanto, os meus pais insistiram muito para eu prestar a UNAERP, que é uma faculdade particular de Ribeirão, e a UniUB, que é a particular de Uberaba, né? Eles insistiram, então eu prestei. Resultados de 2015. Passei na UniUB, na UNAERP, e isso foi bom e ruim. Por que foi bom? Porque eu tive aquele sentimento de dever cumprido, né? De que eu consigo passar, realmente. Só que, ao mesmo tempo, o meu pai tinha perdido o emprego um mês antes de sair o resultado. Então, eu, assim, por mais que eles me dissessem que dariam um jeito de pagar, no fundo eu sabia que não ia dar certo. E saiu o resultado do Enem. E aí foi a grande decepção que eu tive, porque eu sempre tive a ideia, desde o ensino fundamental, que se eu estudasse muito, se eu me dedicasse muito, era impossível eu ter que fazer cursinho. Eu nunca me imaginei fazendo cursinho.
Então, foi realmente frustrante. Por mais que com minha nota eu conseguisse passar em diversas federais, eu não conseguia passar na UFO. E era a UFO que eu queria. Mas ok, eu ainda tinha ideia que eu iria fazer as particulares, porque o meu pai e a minha mãe fizeram matrícula na UNAEP e na UniUB. Então eu falei, não vou ter mais, não vou um cursinho, vou fazer particular, obviamente. E em janeiro de 2016, o meu pai chegou e falou, filha, realmente não dá, você vai ter que fazer cursinho. No entanto, eu vou seguir a sua ideia e você vai poder mudar para Uberlândia e fazer um cursinho melhor lá, já que você se decepcionou tanto com o cursinho que você teve, né, nesse terceiro ano. E aí eu nem sabia na época, eu tava super triste, mas eu nem sabia que seria a melhor coisa que aconteceria na minha vida, que foi eu me mudar para Uberlândia. Eu não tenho, sem sombra de dúvidas, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, eu vim pra cá pra estudar no Nacional, morar sozinha. Então, começa a minha jornada no cursinho. Nessa altura do campeonato, indo pro cursinho, eu decidi que eu queria duas faculdades. Ou eu queria UFO, ou eu queria USP Ribeirão. Então, os meus dois focos eram UFO no meio do ano, USP do meio do ano pra frente. Era essa a minha estratégia. Só que, por mais que eu entenda hoje que mudar para Uberlândia foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, houve uma fase de adaptação. Primeiro, foi um ano muito conturbado, 2016, porque eu não aceitava a ideia de fazer cursinho, pelo motivo que eu falei. Eu não sentia que eu merecia estar ali, eu me sentia o tempo todo mal, e isso foi me gerando uma angústia, uma ansiedade. Inclusive, eu tive que começar a tomar ansiolítico na época, porque eu não conseguia lidar com a situação de estar no cursinho. Mas, por outro lado, eu também fiz muitos amigos, né, no cursinho, em especial uma amizade muito linda que eu acho que eu vou carregar pra minha vida inteira. Eu adotei o meu cachorrinho, o Cass, e nossa, meu Deus, o Cass, sem palavras. Um dia eu vou fazer um vídeo no canal só sobre o Cass. E também eu conquistei a minha independência, parte dela, porque eu era uma menina que vivia com os meus pais. Então eu chegava em casa, todo dia tinha comida pronta, todo dia meu quarto estava limpinho, todo dia meus pais iam me levar para a escola de carro. Enfim, era uma vida diferente do que a que eu tinha aqui. E eu amei conquistar essa independência, eu amei me sentir capaz. Quanto aos estudos, foi um ano para eu conhecer, assim, vendo hoje, eu consigo perceber que foi um ano que eu usei para conhecer os estilos da prova. Então, eu fui conhecer como é que era a prova da UFO e como é que era a prova da FUVEST e estabelecer estratégias e focos para ambas as provas. Nesse mesmo ano, no meio do ano, houve o vestibular da UFO, só que por problemas pessoais, né, problemas de não aceitação, eu não consegui passar para a segunda fase por um ponto e isso só me gerou mais frustração, né? Foi depois disso que eu tive que começar a tomar a medicação. No final do ano, houve uma surpresa ruim para a Nanda da época. Eu tinha piorado no meu desempenho do Enem, mas, olhando agora, era mais que esperado esse resultado. Porém, eu tive vitórias. Por quê? Eu consegui ir para a segunda fase da FUVEST, que, para mim, assim, na FUVEST, a primeira fase é a mais difícil, né? Então, eu consegui ir para a segunda fase, eu fiquei muito feliz. E na FUVEST eu tinha duas opções. A primeira opção era a USP de Ribeirão, né? E a outra era a Santa Casa em São Paulo, que é a particular, né? Nessa época que eu prestei, ainda o vestibular para Santa Casa era o da FUVEST. Então o que aconteceu? Passei na Santa Casa. Então eu fiquei muito, 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 muito feliz com a conquista, mas eu sabia que não ia ter como eu fazer novamente. Bom, famigerado 2017, ou devo dizer, pior ano da minha vida, e também no final, olhando agora, o melhor ano da minha vida,
Foi um ano muito difícil, o ano mais difícil da minha vida. Foi inundado por problemas pessoais. Só os piores dele foi meu pai sendo diagnosticado com câncer de pulmão avançado e a morte do meu cachorro de 15 anos, não o Caxiel, o outro cachorro que morava comigo também, o Teco. Mas foi um ano de imenso crescimento pessoal, principalmente de autoconhecimento, né? Foi um ano que eu fiquei muito tempo sozinha, foi um ano de muita reflexão pra mim. Foi um ano também que eu voltei a me exercitar, eu comecei a fazer pilates. E o pilates mudou a minha vida, porque além de melhorar muito o meu desempenho nos estudos, porque eu tinha muitas dores nas costas e eu parei de ter, também me ajudou muito na saúde mental. Foi nessa época que eu consegui parar de tomar os remédios, porque eu tava me sentindo simplesmente incrível. Também foi o ano que eu me envolvi com psicólogos, né? Porque eles me ajudaram a manter, ele me ajudou a manter o foco nos meus estudos e não nos problemas, inúmeros problemas pessoais que eu estava tendo. Isso foi essencial para o meu desempenho no final do ano. E não só essas conquistas pessoais, como inúmeras outras, mas que não cabe falar nesse vídeo. E aí foi um ano, em relação aos estudos, que eu me dediquei muito à redação, que tinha sido o meu problema no Enem ano passado, no caso 2016, e também em português, porque o vestibular da UFO que eu conhecia mudou completamente. E aí um dos focos, né, era português, e eu nunca fui muito boa em linguagens, né? Então eu resolvi aprimorar isso, tive aulas particulares. E no final do ano eu consegui ir não só consegui ir para a segunda fase, mesmo tendo sido na mesma época que o meu pai foi diagnosticado, não só consegui ir, como também quase passei. Foi muito perto. E aí, o que eu pensei na minha cabeça? Eu estou muito perto. Eu estou evoluindo, só estou indo pra frente. Não estou retrocedendo, estou no caminho certo. Então, de cabeça erguida, né, depois dessa notícia ruim de eu não ter passado ainda e meu pai doente, ergui minha cabeça e falei, vou focar Enem e FUVEST. Vamos lá. O que aconteceu? Resultado do Enem é esse, ou seja, eu estou na UFO, na turma 91 e realizada, muito feliz. E além disso, eu também fui para a segunda fase da FUVEST e fiquei super bem colocada. E eu fiquei muito feliz com esse meu crescimento. Enfim, então o cursinho representou para mim uma época de extremo crescimento pessoal e não muito acréscimo de conhecimento. Como eu disse, o segredo para passar no vestibular não está apenas no estudo. Quando eu foquei apenas no estudo, foi o que deu errado. E quando eu parei, deixei os estudos um pouquinho de lado e foquei mais em mim, deu tudo certo e esse é o resultado que vocês conhecem. Então foi uma época em que eu aprimorei a minha forma de me ver e de relacionar com o mundo, que me ajudou muito a ser quem eu sou hoje e eu tenho certeza que vai me ajudar muito na minha profissão também. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a minha trajetória. E, por favor, se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. E um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.